Olá, pessoal. Vamos dando continuidade aqui, né? Falamos sobre núcleo na aula passada e agora vamos falar sobre cromossomos. Lá na aula passada a gente viu que um dos componentes do núcleo é uma estrutura denominada de cromatina. E a gente viu lá que a cromatina ela vai ser formada por vários filamentos, né? Esses filamentos eles são chamados de cromossomos. Só que quando a célula ela não está em processo de divisão celular, esses filamentos eles aparecem como se fosse um emaranhado, né? Eles não têm organização nenhuma. Só que a partir do momento em que a célula ela entra para o processo de divisão celular, esse emaranhado de filamentos ele começa a se condensar. E aí, a partir do momento que ele se condensa, eles acabam formando os cromossomos. Um cromossomo ele vai ser formado por uma molécula de DNA. E geralmente os cromossomos eles vão ficar, quando eles se condensam, eles ficam mais ou menos com um formato assim, como se fosse um bastonete e com uma marcaçãozinha aqui. Essa marcação ela pode variar de posição, pode ser um pouquinho mais no meio, mais para cima, a gente vai já ver isso. Mas geralmente ele fica nesse formato aqui de bastão. É normal também que esses cromossomos eles se dupliquem. E aí quando ele se duplica, ele fica com esse aspecto assim de X, né? Então aqui eu tenho um cromossomo que foi duplicado. E aí eles se duplicam e eles ficam presos um ao outro, certo? Eles ficam presos aqui como se fosse por essa marcaçãozinha aqui, que é chamada de centrômero. E dependendo da posição desse centrômero, o cromossomo ele pode receber uma classificação que ele vai receber, né? Ele vai receber uma classificação. A gente tem esses 4 tipos aqui de cromossomos, né? Aqui a gente vai observar que a posição do centrômero ela varia, né? E de acordo com essa posição, cada cromossomo ele vai receber uma classificação diferente. Então, quando o centrômero ele ficar aqui no polo da célula, como se fosse no final do cromossomo, ele vai receber o nome de cromossomo telocêntrico. Certo? Porque ela fica no final. Quando ele ficar um pouquinho mais abaixo, aí a gente vai chamar ele de acrocêntrico. Quando a marcação, quando o centrômero ele ficar quase que dividindo na metade o cromossomo, a gente vai chamar ele de metacêntrico. E quando ele ficar assim, um pouquinho mais acima, né, do meio, ele vai ser chamado de submetacêntrico. Submetacêntrico. Então a gente tem essas 4 divisões, esses 4 tipos principais de cromossomos. Só pra gente lembrar outra coisa, quando eu tenho cromossomo simples, né, ele é só um bastonete. Mas quando ele se duplica e fica desse jeito aqui, aí eu digo que eu tenho 2 cromátides, né, porque nesse caso aqui eu vou ter um cromossomo duplicado. Então cada braço aqui vai ser chamado de cromátides. E como eles ficam presos um ao outro, eu vou chamar eles de cromátides irmãs, porque eles vão ficar presos durante todo o processo de divisão celular, e só no final da divisão é que essas cromátides elas vão se dividir, e aí cada cromossomo ele vai para uma célula diferente. Ok? Até a próxima aula.